Pedro, a palavra é sua, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Boa noite. Show de bola. Bom, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo. A gente ainda está nessa parte dos três reinos, né? Quando Kardec estuda ali os três reinos, que nós já passamos, e agora estamos conversando aí a respeito da parte dos animais com os homens, né? É interessante como que esse item é grande, né? Eu confesso que antes de voltar aqui com vocês, eu não lembrava nem dessa parte, muito menos que era extenso. Então, é por isso que é bom a gente estar sempre voltando, relendo, e algumas coisas ficaram claras, agora passando o olho, assim, no texto. Ô, dona Elida, eu aumentei aqui o máximo que eu pude para poder conseguir enxergar vocês aqui. Então, espero que tenha dado certo aí. Mas hoje a gente vai continuar aqui a partir da questão 602, né? Elisa, quer falar alguma coisa? Acho que você levantou a mão aí. Boa noite a todos. Hoje é a minha primeira reunião com o estudo da mediunidade, né? Eu gostaria de saber se o material está disponível para eu dar uma estudada no que eu perdi. Ah, sim. Seja bem-vinda, Elisa. A gente está estudando o Livro dos Espíritos. Hoje a gente vai continuar aí a partir da questão 602. E as gravações dos estudos anteriores a gente sempre posta lá no grupo de estudo. Então, amanhã, provavelmente, eu vou mandar a gravação de hoje e vou passar também uma playlist que tem do Livro dos Espíritos e de outras palestras também, tá bom? Então, show de bola. Questão 602. Kardec pergunta se os animais progridem como um homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas. Então, anteriormente, numa das questões que a gente tinha estudado, o Kardec ele perguntou se os animais, os animais estão sujeitos como o homem a uma lei progressiva. E os espíritos deixavam claro que sim, que, ou seja, todos na criação divina estão submetidos à lei do progresso. Então, por mais que às vezes nós olhamos e que aos nossos olhos possa não haver progresso, e isso às vezes a gente percebe nas conversas que as pessoas têm, sobretudo, não quero falar com um tom preconceituoso, mas sobretudo nas pessoas mais velhas que eu digo assim, mais velhas referentes a mim, né? Eu tô com 27 anos, e aí no final do ano, a gente reuniu meus pais, os pais da Carol, enfim, pessoal aí de 40, 50, 60 anos. E aí a gente estava relembrando como que era a televisão antigamente, celular que não tinha, quando começou a ter, enfim. E aí, além dessas coisas que a gente estava conversando, por algum ponto de vista e por algumas circunstâncias, parecia que pelas falas dele, eles estavam um tanto quanto saudosistas. E que na época deles, algumas situações eram muito melhores do que as nossas. E quando a gente analisa desse ponto de vista, parece que, na verdade, a humanidade ela está retroagindo, né? Está se tornando pior, está se tornando como se fosse voltando, né? Para trás, regredindo, melhor dizendo. Sendo que, na verdade, isso não existe. Às vezes, o que pode acontecer, e isso o Livro dos Espíritos nos esclarecem, e mais tarde a gente vai estudar isso na terceira parte, é porque em alguns momentos Deus permite que o mal se torne, vamos dizer assim, maior, para que nós tenhamos a necessidade do bem, para que nós desejemos fazer o bem. Então, a humanidade como um todo, os animais, as plantas, o planeta Terra e os seres humanos estão todos submetidos à lei do progresso, ou seja, vai avançando. Só que o que Kardec pergunta é se esse avanço que tem nos animais, essa progressão que eles estão inertes a elas, se eles se dão pelo ato da sua própria vontade, ou se acontece pela força das coisas. E os espíritos deixam claro que é pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Então aqui os espíritos deixam para nós uma informação muito importante, que os animais não estão sujeitos à expiação.
Por que eles não estão sujeitos pela expiação? Porque eles não têm vontade própria. Eles não decidem as coisas, eles não têm livre-arbítrio, vamos dizer assim. Porque a expiação, ela na verdade acontece para nós, enquanto espíritos, porque em algum momento da nossa encarnação, a gente pode decidir entre A e o B, entre fazer uma situação ou fazer outra, entre auxiliar ou denegrir. E quando a gente escorrega, quando a gente foge ali da lei divina e acaba interferindo em algumas situações, naturalmente a gente causa um débito com a lei divina. E com os recursos da lei divina, e aí entra a justiça e misericórdia, porque Deus é justiça e misericórdia, tem as duas coisas, né? Eles nos dá a oportunidade de expiar essa falta. E aí, por isso, nós reencarnamos e temos essa necessidade da expiação para ficarmos quites perante a lei divina. E aí, naturalmente, ficando quite, a gente consegue progredir. Então, essa expiação, ela é fruta de uma escolha equivocada do passado. Todas as vezes que nós fizemos uma decisão que fere a lei divina, a gente está infringindo a lei. E, naturalmente, contraindo o débito que precisa ser reparado. Como os animais, eles não têm essa vontade própria, eles não têm esse livre-arbítrio, porque é uma qualidade, uma virtude do espírito, eles não estão sujeitos à expiação. E alguém pode dizer assim, poxa, Pedro, então por que será que existe o cachorrinho da Alessi, que eu sei que ela tem, e que é tudo bem cuidado, todo fofo, bonitinho, que tem tudo do bom e do melhor, enquanto que há outros cachorrinhos que são aí abandonados na rua, que estão cheios de pulga, que todo mundo maltrata, que eles mal têm uma comida, uma água, enfim. É uma questão de expiação? Não, não é uma questão de expiação. Mas há ali uma sabedoria para que desperte naquele princípio inteligente algumas questões. E por isso Deus permite que aconteçam essas coisas. Mas não é por questões de expiação, nem privilégios para uns, nem para com os outros. Então a gente não pode confundir essas coisas com a expiação. Porque muitas vezes nós enxergamos a expiação como um sofrimento, sendo que nem sempre se dá dessa forma. Então é importante a gente ter claro essas situações para não confundirmos, né? Ficou claro, pessoal, essa questão da expiação e da vontade dos animais com os homens? Bom, beleza. 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Então, só para a gente relembrar, a gente já estudou que nos mundos superiores também existem animais. E aí, o Kardec pergunta se nesses mundos superiores os animais conhecem a Deus. E eles deixam claro que não. Ou seja, eles continuam sendo animais. Só que são animais com um padrão vibratório daquele mundo específico. E aí eles complementam, não, para eles o homem é um Deus. Como outrora, os espíritos eram deuses para o homem. Então, para um cachorrinho, o seu tutor, ele é um Deus. Aquele que fornece ração, carinho, água, cuidados, atenção, para ele é tudo na vida do cachorro. Então, para o cachorrinho, aquele tutor, aquela pessoa, aquele responsável, é como se fosse um Deus. Por quê? Porque fornece tudo pelo cachorro. Da mesma forma, e aí ele faz uma comparação, que antigamente na humanidade, nós enxergávamos os espíritos como verdadeiros deuses para os homens. Eram naqueles períodos, por exemplo, na Grécia, em Roma, em que as pessoas cultivavam o deus da sabedoria, o deus da agricultura, o deus da chuva, da tempestade, ou em tribos indígenas, né? A gente vê ali algumas situações em que os índios cultivam ali um deus da chuva, um deus da terra, um deus da plantação, algo nesse sentido. E por que eles acreditavam dessa forma? Porque para eles, os deuses eram os responsáveis pelo sucesso na plantação, ou sucesso na reprodução, ou na proteção. Então, eles entendiam que esses espíritos, na verdade, eram como se fossem deuses. E por isso eles cultivavam esses deuses, né? A gente vê essa relação clara de transição
entre os deuses de Roma, vamos dizer assim, e o cristianismo, lá no livro Há 2000 anos. Principalmente quando depois em que Públio Lentulus retorna com a sua esposa Lívia para Roma, já depois que a filha é tratada pelo mestre, que o seu filho some, enfim, eles retornam e eles vão reencontrar os seus amigos. E aí, numa das conversas do Públio Lentulus com a esposa do seu melhor amigo daquela época, ele fala assim, olha, que pena que Lívia se perdeu, né, cultivando aí agora esse famoso Rabi da Galileia, porque dá para ver que ela se perdeu e não cultiva mais os deuses. Ela agora se perdeu nisso, se dá com as escravas, se dá com os nossos serviçais. Eles acreditam que o reino é de amor, de misericórdia, de união, que não há distinção entre eles, e nós aqui vamos manter as nossas tradições romanas de superioridade, de poder, de cultivo aos deuses. Então isso fica ainda muito claro, essa diferença que há e esse contraste entre o cristianismo e o cultivo ali dos deuses. Então, nos mundos superiores, os animais continuam sendo animais. Eles não têm a noção do que é Deus ou de que conhecem Deus, porque, lembra, eles ainda não têm a consciência. Quando lá no início a gente começou a estudar sobre isso, os espíritos deixaram claro que a grande questão do ser humano é porque ele tem essa consciência e tem a noção de Deus. Então é isso que nos distingue principalmente dos animais. 604. Por que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem? Segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece um desacordo com a unidade de vista e de progresso que todas as suas obras revelam. Então aqui Kardec ele faz meio que uma observação, né? Porque ele pensa da seguinte forma, poxa, se nos mundos superiores todos que estão lá são superiores naturalmente, estão mais progrediram mais do que a Terra, por exemplo, por que então parece que se esses animais, mesmo que estão lá nos mundos superiores e que são superiores aos animais aqui do planeta Terra, poxa, fica parecendo que então eles não poderão progredir, que eles, já que eles não poderão conhecer a Deus, será que eles vão ser sempre inferiores ao homem? Será que é exatamente isso? Porque se for isso, está em desacordo com a lei do progresso. E aí os espíritos esclarecem que esse ponto de vista de Kardec não é o correto. E aí eles deixam claro, tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis apreender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Por um esforço da inteligência, poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, suas muitas restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabei não ser possível que Deus se contradiga, e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais, que por nenhum de seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Então, com essa mensagem dos Espíritos, eles deixam claro que por mais que nós, na nossa condição atual, tentamos compreender, ligar os pontos, fazer essas analogias e tentar encontrar algum equívoco ou alguma contradição entre a lei divina e o que os espíritos estão dizendo, ou alguma percepção nossa, é bem provável que a gente aqui esteja errado. Por quê? Porque a gente não consegue entender todos os mecanismos das leis divinas. A gente olha a natureza e a sua criação, a gente olha a criação divina, poxa, a gente não consegue compreender de como que se forma todo esse processo. Poxa, como que estão relacionados os climas, as plantas, os animais, o processo de reprodução? Por mais que a ciência avance nesse sentido e cada vez nos forneça mais respostas,
tanto do microcosmos, ou seja, das questões celulares, moleculares, de átomos e tudo mais, até mesmo ao macrocosmo, quando a gente começa a descobrir mais galáxias, mais constelações, mais estrelas, mais novidades e uma maior percepção do universo geral, ainda assim vai faltar muito conhecimento. Ainda assim falta muita para nós compreendermos de fato o que significa Deus e como que ele articula todas essas coisas. Porque esse que é o grande processo, essa que é a grande dificuldade. É interessante a gente perceber esse progresso e como que uma situação muda tudo, porque quando eles estavam fazendo o processo de clones, os cientistas estavam estudando a clonagem e tudo mais, eles tentavam de tudo quanto era jeito, pegar aquelas células, organizarem, fazerem iguais, fazerem se reproduzir para clonar o ser humano, ou o animal, ou o processo que eles estavam tentando fazer, e não dava certo. Aí eles pegavam aquelas células, elas começavam a se reproduzir, e daqui a pouco se tornava um monte de nada. Não ia para frente, não vingava. Por que não vingava? Porque não tinha o perispírito, né? Aquele modelador orgânico, aquele biorregulador que vai de fato modelar o corpo físico. E aí o que acontece? Eles, de repente, um cientista falou assim: poxa, vou dar um choquinho aqui para ver o que vai. E quando ele deu esse choque, as células começaram a se organizar de melhor maneira, mas ainda assim não vingou porque não tinha ali o perispírito, não tinha um espírito ligado de fato àquelas células para poder organizar biologicamente, ou seja, uma falta de conhecimento, uma lei que a gente, do ponto de vista material, ainda não conhecia, não era capaz de observar toda aquela situação. E é interessante porque no momento da fecundação é de fato como se fosse uma liberação de energia, diz a obra Evolução em Dois Mundos. Então, a gente percebe que está tudo ligado, mas ainda falta a gente se libertar do nosso orgulho e da nossa ignorância. Então, poxa, quantas ideias concebidas, formadas na nossa mente, a gente já tem, que a gente acredita que é verdade, mas na verdade não é verdade ainda. A gente tem só uma parcela da verdade, ou só uma parte da verdade, ou então ainda o que para nós é verdade é falso. Então, poxa, como que a gente pode julgar, conhecer as coisas apenas desse ponto de vista material? Apenas com o que a gente traz conosco nessa encarnação, ou nesses estudos, ou aquilo que a ciência de hoje nos é permitido compreender. Então, a gente ainda precisa aprender também a desapegar das nossas ideias. E a gente percebe como que isso é difícil para nós nos nossos relacionamentos. Porque se hoje eu conheci uma pessoa que ela era minha companheira de escola, lá atrás, quando eu estudava junto dela, e naquele período eu não me dava muito bem com ela. A gente teve alguns desentendimentos, a gente teve alguns desafios, seja por questões bobas, de brincadeiras de criança, por lanches, por merenda, por desafios na escola. Enfim, situações que na nossa vida espiritual não interferem em nada. Mas, como a gente viveu aquela experiência e por algum motivo tiveram alguns transtornos ou foi traumática para um ou para outro, eu tive a sensação de que aquela pessoa não é boa, de que aquela pessoa não é leal, de que aquela pessoa não se dá bem comigo. E aí eu posso reencontrar essa pessoa depois de 5, 10 anos e eu vou lembrar dessas situações e eu vou falar assim, poxa, aquela pessoa não é confiável, não dá para eu me relacionar com ela, eu não quero ficar perto dela. Poxa, mas passaram 5, 10 anos daqueles fatos, coisas que às vezes a pessoa faz enquanto criança que não tem nenhuma coerência com o que ela é hoje, porque as pessoas mudam. Mas o que a gente tem são ideias concebidas daquelas pessoas, nós acreditamos que nós podemos nos tornarmos melhores, mas a gente acha que as pessoas continuam as mesmas, sempre ruins, sem evoluir, sem se transformar. Então, a gente precisa também dar oportunidade para as outras pessoas, para elas mostrarem quem elas são agora. Porque se antigamente essa pessoa não era bacana, ela pode sim ter mudado. Ela pode sim ter sido diferente, ou eu que desde aquele momento posso ter tido uma leitura completamente equivocada da situação. Ou seja, é o apego ainda às ideias preconcebidas. Isso tudo ainda é reflexo do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo e também da nossa ignorância.
é compreender. Por isso tem aquela frase famosa, né? Quanto mais eu sei que nada sei. Ou seja, é estar aberto ao novo, à novidade, a querer aprender, estudar, porque aí sim nós vamos abrir os campos dos conhecimentos, até mesmo para receber a intuição espiritual no sentido das coisas. Então a gente precisa se desapegar e aprender a estar apto a novas ideias, a novas descobertas. E aí, para a gente fechar esse tópico, na questão, ainda continuando, no item A, Kardec pergunta: a inteligência é então uma propriedade comum, um ponto de contato entre as almas dos animais e a do homem? E eles dizem que é. Porém, os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Então, olha que resposta bacana. A inteligência, portanto, é um ponto de contato entre as almas dos animais e a do homem. Ou seja, todos dois possuem ali um tipo de inteligência. A grande questão é que a inteligência da alma dos animais é uma inteligência que está relacionada às necessidades físicas, às necessidades orgânicas. Então, a inteligência do animal faz com que ele se alimente quando ele precisa, que ele busque água quando ele está com sede, que ele tenha o senso de reprodução para perpetuar a espécie, que ele tenha o senso de proteção quando ele perceber que há ali algum perigo e que ele precisa proteger não só ele, mas também como seus filhotes. Então, esse senso, essa inteligência, perpassa ainda uma vida material. Agora, no homem, a inteligência ela vai proporcionar a vida moral. Ou seja, não visa apenas atender às nossas questões e às nossas necessidades orgânicas, físicas, materiais. A inteligência no homem deve proporcionar a nossa vida moral, ou seja, de adquirirmos as virtudes, de vivermos conforme a lei divina, de viver a lei de amor na sua completa acepção que Jesus nos orientou. Então, poxa, se a gente vive aqui na Terra com a nossa inteligência sem edificar uma vida moral, nós estamos vivendo como verdadeiros animais. Se a gente não se tolera, não se perdoa, não se compreende, não se comunica, não é capaz de perdoar, de aceitar o ponto de vista da outra pessoa, de aprender com os outros e de aceitar também ser corrigido, a gente não está evoluindo moralmente. Estamos vivendo, de fato, como verdadeiros animais, satisfazendo apenas os desejos do corpo. E aí o espírito estagna, não progride, não vai para frente. Então, o que nos desfere é a capacidade de nos elevarmos moralmente. É por isso que todos os esforços da doutrina espírita é para despertar o homem para a sua transformação moral, para edificarmos a nossa vida espiritual, para domarmos as nossas más tendências, para limparmos as nossas imperfeições, porque a doutrina espírita deixa claro, toda imperfeição gera um sofrimento. Enquanto ainda nós estivermos com algum tipo de imperfeição moral, nós não seremos felizes. Aquilo que nós julgamos ser felicidade nesse mundo está muito longe de ser a verdadeira felicidade. Porque enquanto a nossa alma apresentar qualquer tipo de imperfeição moral, de apego, de orgulho, de ignorância, de vaidade, de egoísmo, de qualquer um desses, a gente ainda não vai experimentar a verdadeira felicidade. Então é para isso que a gente tem que trabalhar e se esforçar diariamente. Algum comentário, pessoal, sobre essas questões até aqui? TT. O Pedro, não sei nem se é o momento. Hoje eu vi um vídeo falando exatamente da inteligência dos animais e a ligação do animal com o homem. Eu não sei se alguém viu, no Instagram. Era um velório e um mico, um macaquinho, entrou no velório e o comentário era que ele entrou e foi até o caixão porque aquele homem dava alimento para ele, o alimentava onde ele
onde ele aparecia lá, enfim. E aí isso me chamou a atenção, porque quando eu vi qual era os itens que nós íamos estudar, eu só falei agora, não sei nem se seria o momento, mas só para depois, de alguma maneira, a gente falar um pouco sobre isso. Não sei se era um vídeo montado, mas o fato me chamou muita atenção dessa ligação desse animal com esse homem. Aí, como nós estamos estudando isso, eu só quis registrar para depois, se for o caso, você comentar. Não, mas é isso mesmo, assim, não tem nem questão de ser montagem, porque também a gente percebe isso, né? Ali no caso era o mico com o homem, mas a gente vê ali, outro dia eu vi um vídeo também com um touro que morreu, a relação dele com o dono, a gente vê isso com cachorro, com gato, enfim. Porque a gente percebe que, de fato, os animais eles têm essa sensibilidade, eles começam a despertar esses afetos, esses carinhos, e eles percebem, de fato, quem é quem. Então, da mesma forma que, por exemplo, às vezes, hoje ainda coincidentemente, um rapaz lá do trabalho estava falando que a sua ex-esposa tinha um Rottweiler, um Pitbull, e quando ele foi conhecer ela, ele não podia nem chegar no portão. E aí ele foi dando uma salsicha, foi conversando com o cachorro, foi se apegando, nananana. No final das contas, o Pitbull era mais dele do que da dona em si. Por quê? Porque criou ali laços de afeto, de amizade, e isso vai despertando no animal, são atributos que aquele princípio inteligente depois vai carregar consigo, e esses vínculos não se perdem. Esses vínculos, eles continuam. Mesmo esses vínculos que são criados lá no início entre homens e animais, eles continuam muito para depois, quando esses animais um dia se tornarem de fato espíritos como nós. Esse princípio inteligente se transformar e se desabrochar como nós. Eu me recordo também que, acho que eu cheguei a comentar em algum estudo passado, que quando, por exemplo, um cachorro morre, estou usando o exemplo do cachorro porque, assim, sempre os animais que eu tive muito por perto são cachorro, mas isso vale para qualquer animal. Um cachorrinho morreu, esse princípio inteligente, ele já, vamos dizer assim, já nasce quase que instintivamente e geralmente muito próximo a nós. Então, não é raro, vamos supor, a gente ter um cachorrinho de estimação e daqui a pouco esse cachorrinho ou vir parar de novo na nossa família, ou ali perto, tá próximo a nós, sabe? É raro acontecer desse princípio espiritual encarnar lá do outro lado do planeta. Então, geralmente eles costumam estar muito perto de nós, e esses vínculos que começam a ser criados estão ali na lei divina para, de fato, ir despertando, e que faz parte desse processo aí, dessa alma desses animais, nessa transformação para se tornarem espíritos futuramente. Silvanona, se não ficou claro, TT, você depois fala aí de novo. TT, quando eu trabalhava, aconteceu um caso desse com um cachorro. O senhor, ele ficou internado no pronto-socorro, o cachorro acompanhou a ambulância e ficou o tempo todo do lado de fora. Então, a gente até tratava do cachorro. Enquanto o dono dele esteve internado, ele ficou ali na porta do HPS, entendeu? Esperando. Aí, até um dia lá, uns colegas lá pegou o cachorro escondido, entendeu? Num domingo, que estava mais tranquilo, levou o cachorro até o dono. Foi interessante, entendeu? Isso acontece mesmo. Aí, que bacana, né? E como é que sabia que estava lá? É impressionante, assim, são questões que a gente ainda, com o nosso próprio conhecimento, a gente ainda não consegue explicar esses vínculos, né? Muito legal. Maria Reis. Teve um filme também sobre isso, de um homem que perderam um cachorro no aeroporto e um dos passageiros se sentiu acompanhado pelo cachorro. Ele tentou desviar, não conseguiu, o cachorro foi com ele para a casa dele. Ficaram amicíssimos. Quando ele saía para trabalhar, ele tinha que pegar um trem e o cachorro ficava na estação esperando ele voltar.
Um dia, acontece lá no outro lugar onde esse rapaz trabalhava, não me lembro mais o que era, eu sei que ele morre lá. Vem para casa e o cachorro não sente que ele veio para casa. Fica ali esperando. Aí a família vai lá, pega o cachorro, leva para casa. Aí o cachorro está lá na casa, acompanhando aquilo tudo. Aí enterram o homem e o cachorro vai lá para a estação de novo esperar. Aí vão lá, pegam, a família leva, e está para ele, o dono dele ainda não tinha vindo, porque que veio não foi um espírito, né? O espírito não estava mais ali do rapaz. E parece que ele sentia isso, porque ele estava ali e esperando, e iam buscar, a filha desse rapaz ia lá buscar, levava para casa, e tratavam dele, cuidavam, ele não comia, ele não bebia, ele nada, voltava para ali, e era assim, em volta da estação tinha aquelas barracas de pessoas que vendiam coisas, e as pessoas sabiam do caso dele, do cachorro, e botavam comida para ele, botavam água, ele comia, e chuvarada, ele não saía dali, até que morreu ali mesmo, esperando o dono dele. Teve um caso assim mesmo. Um caso, bom, no filme, né? O filme disse que o filme era baseado em fatos reais. E não é de se duvidar, não, viu? Porque ela está contando coisa que não era filme, né? É isso, o termo é esse mesmo, não é de se duvidar, né? A gente não sabe esses laços, essas ligações que existem na criação divina, né? A gente percebe quando o Chico abraçava as árvores, ele falava assim, que sentia, né, as seivas correndo ali pela árvore. Ou seja, olha o tamanho da sensibilidade dele para perceber a criação, a obra, e de estar integrado junto a elas, né? Então, da mesma forma que ele também tinha cachorrinho, tinham esses animais, ou seja, a gente deve se harmonizar com isso tudo. É claro que, assim, tem alguns gostos peculiares, né? A gente vê algumas pessoas aí criando cobra, criando aranha, E essas esse coisas. caso aí que você falou do Chico Xavier, ele tinha uma cachorrinha também, a cachorrinha morreu. Pouco tempo depois, apareceu uma cachorrinha lá e ficava atrás dele. E o Emmanuel falou para ele, essa é a fulana, falou o nome da cachorrinha. Essa é a sua cachorrinha que morreu, que está reencarnada. Então, eles têm a reencarnação, pelo que disse ali, né? É isso mesmo. O Chico contando esse caso para alguém. Eu li isso, acho que é para Maíse, uma palestrante também. Ele contou esse caso dele para ela, com a cachorrinha dele. Isso aí. Bom, vamos lá então. Questão 605. Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre os homens e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se esta última não existisse, só como bruto poderia ele viver? Por outra, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita, dessa maneira de ver, resultaria serem os bons e os maus instintos do homem, efeito da predominância de uma ou outra dessas almas. Então, o que Kardec pergunta é, falando assim, olha, como a gente percebe que existem muitas afinidades, muitas semelhanças entre os animais e os homens, será que a gente pode, então, dizer que os homens possuem duas almas? Uma com as tendências animais, com essa ideia da alma animal, e outra com a ideia da alma espiritual? Porque na pergunta anterior, os espíritos respondem, né, que os dois possuem a inteligência, só que uma é a inteligência da vida material relacionada ao corpo, enquanto que no homem possui a inteligência que vai proporcionar a vida moral. Então ele pergunta se nós não teríamos duas almas, uma que atenderia pela necessidade do corpo, enquanto que a outra pela necessidade moral, ou então que, na verdade,
o animal fosse um ser semelhante ao homem, não tendo apenas essa vida espiritual, essa vida moral, né? E aí eles deixam claro que não, o homem não tem duas almas, ou seja, a nossa alma ela é única, ela é indivisível, o nosso espírito é único e indivisível. Então, se a gente está encarnado, Kardec denominou isso como alma, né? Porque aí é se referindo ao espírito encarnado, o espírito que toma um corpo físico, né, Kardec chama isso de alma. Ou, se a gente está no mundo espiritual, a gente vai estar lá com o nosso perispírito, só não vamos ter o nosso corpo físico. Mas, em qualquer um desses estados, é apenas uma alma revestida do perispírito, e aí, se tiver encarnada, também do corpo físico. Essa alma ela é única, individual, eterna, e ela não tem vai ser sempre isso, não vai mudar, né? Então, o homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem seus instintos, resultantes da sensação peculiar aos órgãos. Então, os instintos, eles, na verdade, os nossos instintos, como resultado do nosso corpo físico. Olha que coisa interessante. Então, a gente precisa pensar assim, poxa, eu não vou trazer resposta, vou deixar aí para a gente pensar. Se o corpo traz para nós os instintos por causa da sensação dos órgãos, será que nós, quando estamos no mundo espiritual, temos instintos? Será que os instintos no mundo espiritual são os mesmos instintos que nós temos no mundo corporal? Haja vista que os corpos que nós apresentamos são diferentes? Então, Kardec ele faz essa distinção, que o corpo tem seus instintos resultantes da sensação peculiar aos órgãos. Dupla no homem só é a natureza. Há nele a natureza animal e a natureza espiritual. Por que nós temos essa dupla natureza? Porque nós temos o corpo físico e somos espíritos imortais. Eles concluem: participa pelo seu corpo da natureza dos animais e de seus instintos. Já por sua alma, participa da dos espíritos. Então é por isso que nós temos essa dupla natureza. Porque quando nós analisamos o nosso corpo material, nos assemelhamos sim à natureza dos animais. Porque somos animais assim como os outros, de evolução diferente, de necessidades diferentes. Mas, como nós temos a nossa alma, participamos da natureza espiritual. E aí, na questão 605A, Kardec complementa. Antes de avançar, vou deixar a Celinha comentar, porque aí fica mais... É porque o nosso corpo é constituído de vários animais, né, que são células, elas são vivas, são seres vivos. Né? Exatamente. Estão ali vivos e trocando constantemente, né? O nosso corpo está sempre se renovando. Então, por isso que, através do corpo, nós nos tornamos da natureza animal, né? Bom, na continuação da questão, na questão A, ele pergunta: de modo que, além de suas próprias imperfeições, de que cumpre ao espírito despojar-se? Tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria? Então, também uma outra questão chave aí, né, sobre a influência e daquilo que o espírito precisa despojar. E ele diz: quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o ligam à matéria. Então, essa é daquelas questões assim que a gente grifa e tinha que deixar sempre de lado ali para a gente consultar, para a gente relembrar. Porque nós já estudamos que o perispírito ele é unido no nosso corpo, célula a célula, como a Celinha acabou de lembrar. Nosso corpo são constituídos de vários animais, várias células, vários seres vivos que estão ali diariamente nos nutrindo, fazendo o seu papel para que o nosso corpo sobreviva. Então, quanto maior a nossa inferioridade, mais apertados estão esses laços que nos ligam à matéria. E não é apenas do perispírito, é o apego que nós temos à matéria. Então, a grande questão é essa, é nós aprendermos a despojarmos da matéria enquanto ainda estamos na matéria. Jesus deixa essa lição muito clara
para o jovem mancebo que o procura e fala para ele: Senhor, olha, eu já sigo todos os seus mandamentos. E aí ele cita lá todas as boas ações que ele já faz. E o que é o mais que eu preciso fazer? E aí Jesus fala para ele: olha, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que tem e segue-me. E aí o jovem mancebo não topou isso, não seguiu Jesus. E por que que Jesus falou com ele: olha, vai tudo, vende tudo que tem e segue-me? Será que para então a gente ser perfeito precisamos ser pobres, ser miseráveis? Não podemos ter nada? Não, não é isso. A lição de Jesus era, na verdade, que o apego às coisas da matéria é uma barreira para nós evoluirmos espiritualmente. Então, poxa, eu posso fazer um monte de coisa boa, ter um monte de boas atitudes. E é óbvio que essas boas atitudes são meu advogado, estão lá na lei e vão sempre estar a favor de mim. Mas se eu me apego muito a essas questões, isso me causa um embaraço ao retornar ao mundo espiritual. E é curioso, porque eu sempre cito esse exemplo do nível que o nosso apego pode chegar. Uma vez, quando a gente começa a fazer o trabalho no bem, e a gente se relaciona, por exemplo, com uma instituição, com um centro espírita, com, enfim, com qualquer atividade no bem, a gente costuma achar que as nossas situações são as melhores. A forma como nós fazemos as coisas são as melhores. E, na verdade, não é bem assim. Então, a partir do momento em que a gente olha isso e a gente analisa a história de Francisco de Assis, a gente percebe que mesmo ele, que a referência que fez tantas coisas boas, ainda também sofria a influência da matéria. Porque certa vez, ele, quando decide criar ali a ordem, né, franciscana e tudo mais, e a ordem começa a crescer, começa a se multiplicar, e de repente essa ordem começa a fugir do seu propósito. E ele começa a observar aquilo e fica muito amargurado, porque, poxa, ele tinha fundado a ordem com o objetivo da simplicidade, do auxílio ao próximo, com várias questões que aqueles que se afiliavam, que são chamados de franciscanos, estavam desvirtuando aqueles valores. E isso mexia com ele profundamente, porque não era esse o propósito. E aí ele foi conversar com a irmã Lua, né? E aí foi lá, conversou com ela e desabafou com ela. Falou: olha, estão desvirtuando a nossa ordem, eu não queria para isso. E aí ele desabafa com ela e ela vira para ele e fala assim: olha, Francisco, desapega. E aí a gente fica imaginando, né? Um Francisco de Assis apegado. Se ela é capaz de falar isso para o Francisco de Assis, eu fico imaginando a gente. E aí ele vira para ela e fala assim: mas desapega? Desapega de quê? Como assim? Olha, irmão Sol, essa ordem não é sua. Você fundou, mas ela não é sua. Ela é de Jesus. Então desapega, que ele vai cuidar da ordem dele. E muitas vezes a gente faz exatamente isso. A gente faz as coisas em nome de Jesus, utilizamos, fazendo trabalhos no bem, mas estamos ali completamente apegados para as coisas serem da nossa forma, para que as pessoas ajam da nossa forma, sendo que, na verdade, todo tipo de trabalho é do Cristo. A gente só é fiel depositário. Então, a gente precisa ter cuidado e perceber que o nível de apego ainda há muito a ser feito e trabalhado em nós. Hoje nós brigamos por pouca coisa, por questões materiais que são muitas vezes inerentes ao corpo. Então, a gente precisa aprender a desmaterializar esse apego também. Então, o que vai fazer com que nós fiquemos ligados e presos às nossas imperfeições, ao nosso nível inferior, são esses laços que ligam a matéria. E aí eles dizem: não o vedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. São distintas uma da outra a alma do animal e a do homem, ao tal ponto que a de um não pode animar o corpo criado para o outro. Ou seja, a alma de um homem não pode
encarnar num corpo de animal, assim como essa alma do animal não pode encarnar num corpo humano. Então, aqui os espíritos já deixam claro e já mostram que aquela teoria de nós, espíritos imortais, retornarmos no corpo de vaca, de boi, de qualquer tipo de animal, isso não existe. Assim como o nosso cachorrinho de estimação reencarnar agora como um ser humano, também isso não vai acontecer. Eles já deixam claro. São distintas uma da outra, a alma do animal e a do homem, a tal ponto que a de um não pode animar o corpo criado para o outro. E eles continuam: conquanto não tem a alma animal que por suas paixões o nivele aos animais, o homem tem o corpo que às vezes o rebaixa até eles. Por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade e de instintos, porém, inteligentes estes e restritos ao cuidado que a sua conservação requer. Então, o que eles deixam claro aqui é que o corpo faz com que nós tenhamos, sim, instintos de uma vitalidade, uma inteligência, um tipo de inteligência, mas que está limitada às necessidades do corpo, para a sua conservação, para a sua alimentação, para tudo aquilo que a gente já tinha conversado. E que, em alguns momentos, nós nos rebaixamos aos níveis dos animais quando nós deixamos de lado a nossa natureza espiritual. Então, é aquilo que a gente tinha conversado quando nós agimos como verdadeiros animais. Por quê? Porque a gente deixa de lado a nossa razão, a gente deixa de lado o nosso conhecimento espiritual de que somos todos irmãos, que todos chegaremos ao nível de espíritos perfeitos, e a gente age como se o outro fosse de fato o nosso inimigo. Então, Kardec ele faz um comentário para fechar essa questão, dizendo: encarnando no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. Então, isso já ficou muito claro para nós. Esse princípio intelectual e moral faz com que nós tenhamos essa natureza espiritual, faz com que nós nos diferimos dos animais. As duas naturezas neles existentes dão às suas paixões duas origens diferentes. Uma provém dos instintos da natureza animal, provindo das outras das impurezas do espírito, de cuja encarnação é ele a imagem e que mais ou menos simpatiza com a grosseria dos apetites animais. Então, veja só, quando a gente analisa uma atitude do homem, do ser humano, grosseira ou contrária à lei divina, ela pode ter duas origens. Pode sim ter suas paixões animais, inerentes ao corpo, mas é também resultado das imperfeições que o espírito carrega consigo. Então, essas imperfeições que o espírito traz consigo, ela vai repercutir no corpo físico. Porque quando nós estamos no mundo espiritual, essas imperfeições, nós conseguiremos agir através do nosso pensamento. Porque o nosso pensamento vai modelar, vai usar o fluido cósmico universal, e aí a gente consegue interferir no mundo. Ou seja, o pensamento é para o espírito o que as mãos são para nós quando estamos encarnados. Ou seja, quando nós estamos encarnados, essas imperfeições elas vão repercutir no corpo físico e aí a gente vai conseguir atuar na matéria. É por isso que essas imperfeições também têm esse resultado animalesco, também têm suas origens da nossa natureza espiritual. E aí Kardec conclui: purificando-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, aproxima-se do bruto. Isento dela, eleva-se à sua verdadeira destinação. E aí a gente vê que, mesmo quando o espírito já está bem evoluído, ele ainda assim recebe a influência da matéria. Isso fica claro quando a Alcione vai reencarnar aqui no planeta Terra. Ela, que já era um espírito de escola, que morava num planeta que tinham 3 sóis alimentando o planeta, que cuidava da evolução da ciência, da arte aqui da Terra, e ela decide reencarnar por causa dos seus amores que ainda estavam agarrados aqui, e um deles pede a ela para que voltasse, ajudasse ele a progredir,
e ela pede um aval aos seus guias e mentores, aos seus responsáveis pela sua encarnação, que dessem a ela uma oportunidade de reencarnar aqui para poder ajudar os seus amores. E eles falam com ela assim, olha, o que você vai caçar lá? Você pode arrumar uma encrenca gratuita, porque por mais que ela fosse evoluída, já é evoluída, a partir do momento em que a gente toma um corpo carnal, em que a gente encarna aqui no planeta Terra, a influência da matéria é tamanha que a gente pode se equivocar, mesmo já tendo uma condição espiritual maior, mesmo já tendo progredido bem. Por quê? Por conta da influência da matéria. Então, em verdade, nós não temos noção do que representa estarmos encarnados aqui na Terra. A gente não tem noção do que é a influência da matéria nos nossos pensamentos, nas nossas decisões do dia a dia. Então, se a gente não cultiva o hábito de colocar o pensamento no mundo espiritual diariamente, constantemente, em todos os momentos da nossa vida, a gente vive sob a influência da matéria. Então, alguns dizem assim, poxa, eu sou doido para ver os espíritos. Queria ter essa capacidade da vidência. Queria desenvolver isso. Mas, poxa, se nós só lembramos que temos espírito, se nós só lembramos da vida espiritual quando nós estamos no centro espírita, como é que a gente vai conseguir ver os espíritos? Porque é uma questão de colocar a mente no mundo espiritual a todos os instantes. É colocar a mente para esse campo da vida quando eu estou andando de ônibus. Então, poxa, eu estou andando de ônibus e eu sei que ali estão espíritos imortais. Eu sei que ali existem os guias e mentores de cada um. Eu começo a olhar as situações, eu começo a olhar as pessoas, todos que estão ao meu redor, do ponto de vista espiritual. Eu preciso treinar isso. Eu preciso chegar no meu trabalho e perceber um desentendimento e olhar aquela pessoa e falar assim, poxa, não é pessoal, às vezes, o que ela tem comigo. É só uma questão de circunstância e que, às vezes, ela está passando por um desafio que eu não conheço. Vou fazer uma prece por ela e para o guia dela, para que o guia dela possa ajudar, possa atuar, ou possa pacificar esse ambiente. Então, esse é o grande trabalho nosso e essa é a grande visão que a doutrina espírita nos traz, para que em todos os locais que a gente esteja, para que a gente possa perceber além do que os nossos olhos enxergam. Perceber o campo espiritual e a visão espiritual que tem por detrás, para que aí a gente possa atuar e interferir de maneira mais eficiente, de maneira mais clara e efetiva. Eu não sei se a Alessi queria comentar alguma coisa, eu tinha até desligado seu áudio, Alessi, só porque deu um eco aqui para mim, mas se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Ou outra pessoa, se quiser comentar também, porque a gente vai parar por aqui, na questão 605. Pedro não, Pedro, tá tranquilo, tá? Ah, então tá. Bom, então paramos aqui, Celinha, na questão 605, que aí a gente deixa as próximas aqui para quinta-feira que vem. Beleza, pessoal? Obrigado aí pelo carinho e pela atenção mais uma vez. Vamos juntos aí desdobrando esse livro dos Espíritos. O Pedro, antes de você encerrar, eu queria até fazer um comentário. Nós estamos vivendo uma época em que a nossa relação com os animais vem se ampliando em nível de relação social. Não quer dizer que em nível de relação moral ou de caridade, não, mas em relação social com o animal. E naquela época, há mais de um século atrás, o Kardec já se preocupava muito com essa questão. A gente vê a extensão desse estudo, quantas questões foram destinadas a isso. E até hoje a gente não compreende exatamente aonde nós estamos em relação aos animais, né? Porque a gente fica buscando o animal que nós fomos, em vez da gente buscar
a necessidade de sermos para frente. Né? Então, a gente fica muito... E também na questão do apego, nós somos muito apegados ao passado. Olha só, a gente fica querendo saber o que foi nas vidas anteriores. Eu não sei, pelo menos eu fico. Será que eu fui isso? Será que eu fui aquilo? E não importa isso. O que importa é o que nós vamos ser. E entender que muitas das nossas atitudes são frutos do que nós fomos, sim. Para que a gente se conheça que é necessário isso. Mas não para que a gente fique buscando o passado. Porque senão a gente vai querer saber se nós somos macaco, girafa, elefante, golfinho. Isso não importa. O que importa é o que seremos. Né? E a gente está começando um novo ano. Quando a gente começa um novo ano, a gente vem cheio de ideias, né? Vou fazer isso, esse vai ser um novo ano, cheio de planos. E daí a pouco a gente começa só a pensar no ano passado. Como Pedro relatou no início da fala, da conversa dele com os familiares. E eu eu tenho 5 anos a mais que o Pedro só, né? Porque eu já estou numa idade que eu erro as contas. Então, a gente fica, às vezes, lembrando mesmo de situações no passado. Por exemplo, eu me lembro do computador enorme. Era enorme o computador, precisava de uma sala para guardar o computador. E hoje a gente guarda na memória de um celular que é pequeno e ainda acha grande. Então, a evolução é uma coisa tão bonita quando a gente entender que ser moral, o espírito integral, o espírito moral, a moralidade é tão importante que a gente deve olhar tanto para isso. A gente não pode ter desânimo na vida, a gente não pode ter descanso, a gente não pode ter ociosidade, porque nós temos muita coisa para aprender, nós temos muita vida pela frente, a gente tem um horizonte a nos aguardar, que a gente tem que aprender isso tudo, a gente tem que explorar isso tudo. E quando Pedro falava da natureza, eu me lembrei que há muitos anos atrás, pesquisando sobre a formação dos cristais, olhando naqueles microscópios de grande potencial para que a gente, de grande capacidade para que a gente olhasse o microscópio, a gente percebeu que os cristais eles se comportam de uma maneira interessante, eles são formados de moléculas, de elementos químicos, e eles, se você provoca uma desagregação dessas moléculas, elas voltam à forma geométrica primitiva. Elas procuram voltar. E os animais, como a Maria Reis lembrou desse filme, ele está ali esperando o dono. O dono já morreu, mas ele volta, ele repete. E a nossa tendência animal é repetir erros, repetir estágios passados. A gente tem que tomar cuidado com isso, com essa repetição instintiva, que principalmente a matéria nos traz. Então, é muita coisa que a gente tem que aprender mesmo. Obrigada, viu, Pedro? Foi muito bom